Boa tarde, Helena. Seja bem-vinda. Boa tarde, seu Alziro. Tudo bem? Seja bem-vindo. Um abraço para a família de vocês. A paz de Cristo também esteja com vocês. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Daqui a pouco nós vamos começar. Já tem pessoas presentes. Ricardo, boa tarde. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Jandira está bem? Margarete, boa tarde. O Fernando está assistindo junto com você, está de mão dada, né? Tem que estar. Tudo bem com você? Ei, Madá, como é que estão as coisas, querida? Boa tarde. Neide, boa tarde, querida. Tudo bem com você? Tudo consertou, né? Boa tarde, Rosa. Ô, Neide, um abraço pro Washington, tá? Muito obrigado, seu auxílio. Misericórdia ao planeta Terra. Todos nós precisamos muito, muito, muito. Desculpa o espirro. Com a graça de Deus, então. Ah, tudo bem, né, Margarete? Que ótimo. Então tá bom. Obrigado. Manda um abraço pro Nivaldo. Eu já mandei um abraço pro Nivaldo, né? Ei, Cláudia, boa tarde. Como é que você está? Um abraço pro seu pai, pra sua mãe, pra você, pro seu menino. Daqui a pouco nós vamos começar. Eu comecei em ponto. Ô, Fernando, beleza? Como é que estão as coisas? Nós começamos em ponto às 15 horas. Já tem 2 minutos e 30 e poucos segundos que nós estamos fazendo, iniciando nosso encontro, nossa live. Saudade de você também, Madá. Ei, dona Disse, como é que vai a senhora? Tudo bem? Boa tarde. Ô, Alisson, beleza? Como é que estão as coisas? Tá bom, depois você conta pra ela. Um abraço pra você. Como é que estão as coisas? Manda um abraço pra Fabiola pra mim, fazendo um favor. Tá bem, né? Então tá bom. Fabrícia, boa tarde. Como é que você está, querida? Tá tudo tranquilo? Manda um abraço pra dona Dilma, pra Vitória também. Saudade de todos vocês. Saudade de vocês. Nós temos mais ou menos... Aliás, nós já temos 1 ano e 2 meses que nós estamos separados, né? Da nossa casa. Aos poucos, quem sabe ela retorne. Porque, queira ou não queira, ela faz falta. Nós vamos nos adaptando a esse sistema novo de vida, mas sempre faz falta o encontro com pessoas que a gente gosta muito, né? Seu Vitor, boa tarde. Paz, saúde a todos, a sua família também, seu Vitor. Um abraço para sua família. Eu tô bem, Fabiola, ou Fabrícia. Tudo bem, graças a Deus. Nós... Daci, boa tarde. Já tem 4 minutos de vídeo, então nós vamos iniciar. Boa tarde, Daci. Um abraço para Adelaide. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo ao nosso Pai que banhe nossos corações com a sua luz de bondade, de amor, de misericórdia, para que essa misericórdia se estenda a todo o planeta Terra, tão necessitado de paz, de harmonia, de equilíbrio, como esse planeta está. Somente contando com seu apoio, com sua luz, Senhor, podemos passar por esses momentos difíceis que estamos passando. Que a sua luz possa brilhar nos corações que têm condição de ajudar, brilhando também nos corações necessitados dessa luz misericordiosa. Muito obrigado, irmã Lúcia, que tanto tem feito por nós, e que ela possa continuar nesse trabalho em que ela está nos mostrando, né, como plantar boas sementes no coração dos seres humanos. Que nós possamos também ser desses semeadores que plantam, e que possamos também ser bom solo, bom terreno a receber as sementes do Evangelho em nossos corações. Que assim seja. Cecília, boa tarde. Tudo bem com você?
Um abraço para o Ricardo e Kátia. Boa tarde, um abraço para o Rogério. Bom, nós já começamos, já estamos até atrasados. A erva, a espiga e o grão. Esse é o assunto do dia de hoje, né? E ela tem a ver com a parábola da semente plantada, né? E eu vou daqui a pouco contar para vocês a história da parábola, né? E vamos primeiro falar sobre o planeta Terra no seu passado longínquo, né? A Terra era um mundo primitivo ainda. Aqui viviam seres humanos na sua evolução espiritual inicial. Éramos como se fossem espíritos, mas bebês ainda, sabe? Diremos, só para nosso entendimento, que nós éramos filhos do próprio planeta Terra, né? Esses espíritos, aqueles que habitavam o planeta Terra, há milhares de anos atrás, eles precisavam evoluir. Assim como o planeta Terra também precisava evoluir. Ele deixaria de ser um planeta de primitivo e passaria a ser um planeta de provas e expiações. Nós estamos contando uma história tranquilinha, nós vamos falar devagarzinho, tentando que todo mundo entenda como que a marcha da evolução espiritual acontece. Boa tarde, Marilene. Um abraço para você, para o Mateus, para o João. Que Deus nos abençoe a todos. Como os humanos, né, que moravam aqui, eles estavam na sua infância espiritual, eles precisavam de seres mais evoluídos para servirem de exemplo, né, e auxiliarem nesse processo evolutivo. Tipo, eles precisavam de um empurrãozinho, né, vamos dizer assim, uma ajuda, um auxílio. Aí, se vocês pegarem o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, ou então o livro Exilados de Capela, né, do Edgar Armand, vocês verão lá que vieram para cá espíritos de outros planetas, de outros orbes, retirados dos seus planetas de origem e deslocados para o planeta Terra. Vieram para cá para auxiliar a nossa humanidade. Muito bem. O que acontecia naquele momento? Acontecia o que o Emmanuel fala no capítulo 78 do livro Fonte Viva. Acontecia uma enxertia divina. Eu acho que vocês imaginam ou sabem o que significa enxerto, né? Você tem uma planta fraca, você pega uma planta forte e insere na planta fraca. E o que acontece? A planta forte, ela passa a modificar o fruto que vai dar. Então é assim que acontece na agricultura o enxerto. Uma planta fraca recebe o enxerto de uma planta forte para que auxiliar no seu crescimento. E aconteceu isso. Aconteceu uma enxertia, e Emmanuel chama de enxertia divina. Que pode ser o momento quando os planos superiores auxiliam a evolução planetária de um determinado orbe, deslocando espíritos de um para outro planeta para auxílio a espíritos menos evoluídos. E a Terra estava nessa condição. Carmencita, boa tarde. Como é que você está? E como a Terra estava nesse período, nós precisávamos dessa ajuda. O planeta deles, que eu falo aqui, o seu planeta de origem, o planeta deles, neste caso pertencente ao sistema planetário de Capela, precisava evoluir. E haviam alguns espíritos lá que não queriam evoluir. Eles não queriam mudar o seu comportamento. Assim, eles vieram para cá. Se vocês olharem no Antigo Testamento, a história que se conta da expulsão do paraíso é o que a gente pode entender como a expulsão dos irmãos que estavam lá na Estrela de Capela e vieram para cá, morar aqui, auxiliar aqui, ajudar aqui aos irmãos que moravam aqui, né? Então, eles não queriam mudar seu comportamento. Então, eles foram expulsos do planeta, vindo residir no planeta Terra. Muito bem.
Cita Emmanuel que, embora eles tenham auxiliado muito, né, eles trouxeram também todos os seus defeitos, ensinando vários maus hábitos, né, os mesmos que eles tinham lá, e que fizeram com que eles fossem expulsos, como orgulho, muita violência, egoísmo. Nossa, tantos defeitos, ninguém muda de uma hora para outra. E os capelinos que vieram para cá não eram assim tão equilibrados. Eles vieram para cá porque eles já não aguentavam mais ficar lá. As pessoas que estavam lá precisavam evoluir. Então o que acontece? Isso acontece normalmente, normal, né? Isso aconteceu há milhares de anos, né? E aconteceu aqui, né? Naquele período, o final da nossa fase primitiva como planeta primitivo, e o início de uma nova fase como planeta de provas e expiações. Isso aconteceu há milhares de anos. Então, há milhares de anos, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Só que um dia nós temos que sair da condição de provas e expiações. E está acontecendo agora, nesse período exato, essa mudança. Que é, lógico, não assim direta. Hoje eu sou planeta de provas e expiações, amanhã eu sou planeta de regeneração. Não acontece assim. Acontece devagarzinho, vai se mudando aos poucos. Mas está acontecendo, né? E é comum as pessoas pensarem assim, mas todos precisam passar por essa fase, né, de sair de um planeta primitivo, né, depois passar por um planeta de provas e expiações, e depois passar por um planeta de regeneração? Sim, todos nós precisamos passar por essas fases. Passar por fases é uma coisa comum na vida da gente. Nós fomos criados simples e ignorantes. Bom, tudo bem. Então, nós seguimos o caminho que todos devem seguir. Isto é, passamos por vários reinos, por várias fases. Primeiro pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal, depois pelo animal, e até que nós chegamos ao reino hominal, ao homem, ao ser humano. Isso leva milhares e milhares e milhares, talvez milhões de anos, para uma criatura sair do reino mineral e chegar ao reino hominal. No hominal, nós passamos por mundos na nossa evolução. Primeiro nós começamos no mundo primitivo, depois nós passamos para o mundo de provas e expiações, depois nós passamos para o mundo de regeneração, depois nós frequentamos os mundos felizes ou ditosos, e aí até nós chegarmos aos mundos celestes ou divinos. Também fases. Do mesmo jeito que o homem evolui, os planetas que o homem evolui também evoluem, juntamente com o ser humano que reside naquele planeta. Então, é de grande importância, né? Peraí, que nós vamos lembrar aqui que o Emmanuel tem um ensinamento que diz assim, que o verme necessita, isso está no Fonte Viva, tá bom, gente? Não, aliás, esse ensinamento que eu estou falando aqui agora está no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que diz assim, que o verme necessita de milhares e milhares de anos para se levantar da posição onde se encontra. E que Deus o olha com tanto amor, assim como olha o ser angelical, que já ultrapassou essa fase. Deus observa a todos e ama tanto o verme quanto o anjo. Então, são fases longas, milhares, milhares, milhares de anos, que as coisas vão mudando, 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 mudando. E é de grande importância que nós entendamos isso, que as coisas não acontecem de uma hora para outra, pois essas fases são comuns em todo o universo. Tudo deve sofrer uma solução de continuidade,
Nada fica parado, nada fica estático. A vida, a evolução é uma coisa dinâmica. Boa tarde, Degi. Boa tarde, Marlene. Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindas, né? Que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos. A família de vocês também. Enquanto nas fases mineral, vegetal e animal, ao espírito é determinado onde se deve seguir e evoluir. Quer dizer, enquanto eu era pedra, alguém determinou, você vai ficar aqui, virei vegetal. Eu estou dando um exemplo bem rasteiro, bem simples, só para entender. Alguém escolheu onde que eu ia ser vegetal, eu fui evoluindo na forma vegetal, aí eu passei da forma animal, e eu fui evoluindo na forma animal, tudo determinado pelas leis de Deus. Mas a partir do momento em que eu adquiri e passei dessas fases, né, a coisa muda. Eu passei a fase animal, o espírito começa a trabalhar a sua inteligência, trabalhando e aprimorando também o uso da sua razão. Afinal, como diz a ciência, o homem é um animal racional. Ele não deixa de ser animal, só que agora é um animal racional. É preciso que nós entendamos que, inclusive no Livro dos Espíritos, fala que os animais são e têm sua inteligência. O que um animal não tem é a razão. A razão é concatenar ideias. Então você pega uma ideia e vai trabalhando essa ideia, você evolui essa ideia, concatena com outros ensinamentos. E o animal não é capaz de usar a razão, mas ele é capaz e já mostra. Muitos animais demonstram ser inteligentes, mas não racionais. Por isso que o homem é chamado de animal racional, porque ele usa a razão. O espírito não dorme animal e acorda hominal. Há também uma fase intermediária entre o animal e o hominal, né? E eu já disse isso outras vezes aqui, em que os espíritos são trabalhados a associação entre ser inteligente e ser racional. Quer dizer, não basta a pessoa ser inteligente, ele tem que usar a razão junto com essa inteligência. Bom, passada essa fase, com a razão, ocorre a primeira encarnação. E após sucessivas encarnações, onde o espírito habita diferentes corpos, propiciando a ele a possibilidade de evolução espiritual. Muito bem. Então, eu acho que vocês já perceberam que nada vem de uma hora para outra, né? Para tudo tem um tempo. Quando os capelinos chegaram aqui, eles encontraram um mundo primitivo, iniciando um processo de provas e expiações. E eles estavam num processo de provas e expiações. Tanto que eles foram expulsos do paraíso. Ei, Cris, boa tarde. Seja bem-vinda novamente. Um abraço para sua família. Então, quando os capelinos chegaram aqui, encontraram, eles estavam num processo de provas e expiações. Hoje nós sabemos, agora nós sabemos aos poucos, que o mundo de provas que nós estamos também, né, num mundo de provas e expiações, e estamos passando para outra etapa. Então, aquele processo que aconteceu lá, no mundo primitivo, lá atrás, está acontecendo hoje, em que o planeta deixa de ser, da mesma forma, um mundo de provas e expiações e passa para um outro mundo de regeneração. A mesma coisa que aconteceu há milhares de anos lá no sistema planetário de Capela. Então, nós temos ouvido bastante, pelo menos eu tenho ouvido, né, sobre a vinda de outros seres, vindo de outras esferas superiores, que estão nos auxiliando a passar por esse processo. Vocês já ouviram falar sobre crianças índigo? Tenho quase certeza que já ouviram, pelo menos ouviram um pouquinho. Vocês já ouviram falar sobre crianças cristal, que estão encarnando aqui pela primeira vez, vinda de planos mais elevados. Significa o quê? Apenas que são espíritos que vêm de outros planetas, como uma espécie de enxertia novamente, né, para nos auxiliar, que darão um impulso
a população que ficará aqui, porque nem todos ficarão aqui, após essa fase difícil que nós estamos passando, porque nós estamos passando por uma fase difícil. Boa tarde, Cláudia Vanessa, como é que você está? Sumida, saudade de você, seja bem-vinda. Então, do mesmo modo que aconteceu há milhares de anos atrás, espíritos resistentes ao chamado do bem estão saindo daqui. Estão saindo daqui e eles chamarão essa saída de expulsão do paraíso. Pensem bem. Indo auxiliar, talvez, um outro planeta que esteja saindo do seu processo primitivo e entrando na fase de provas e expiações. Então, as transformações não acontecem por efeito de magia. Hoje é urgente que nós aceitemos todo esse processo. Né? Ainda há tempo da gente ficar aqui. Né? Há um campo ainda imenso de oportunidades. Há uma seara a ser trabalhada e nosso coração deve aceitar o convite do Cristo. Esse é um conselho que nós temos recebido da espiritualidade. Aceitar o convite do Cristo. Importante. Não vem só em eu dizer assim, não vem só em dizer, está muito mais em fazer. Tem que ter uma atitude positiva, ativa, modificando o seu interior. Muito bem. Por quê? Porque é um ensinamento do Cristo que diz que o reino de Deus não vem com atitudes exteriores. Atitudes exteriores, nós já estamos cansados de ter a vida toda. Atitudes exteriores, encarnações, nós só dizemos, eu sou, mas não fazemos aquilo que nós dizemos, eu sou. Né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, é outro ensinamento do Cristo, entrarão no reino de Deus. Somente aqueles que fazem a vontade do nosso Pai. Vamos imaginar, né, imaginando que um planeta de regeneração é um planeta bem melhor habitável do que um planeta de provas e expiações, que a próxima fase nossa será muito mais sortida em momentos mais felizes, alegres, mais calmos, mais tranquilos. Apesar do mundo de regeneração ser apenas um processo transitório, né? Que não durará tanto tempo quanto provas e expiações, porque nós passaremos depois dessa fase a planetas ditosos ou felizes. Mas quantos anos isso demorará, ainda não sabemos. Né? Mas ainda há tempo. Né? E como eu disse, há a possibilidade imensa, porque o próprio Cristo nos disse, né, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. De repente, eu resolvo ser um trabalhador da última hora, encaixo certinho na história, e aí eu ficando aqui. Né? Eu que estava talvez predestinado a ir para um planeta porque eu estava reticente no mal, eu resolvi de repente mudar. Eu resolvi de repente incorporar esse convite do Cristo na minha vida. Né? Por quê? Porque eu sei, como eu disse, que o reino de Deus não vem com atitudes exteriores. Já não mais o espera que eu vou fazer, mas é preciso que eu já estou fazendo. São termos que a gente usa. Sem testemunhas que não sejam só o nosso Pai. Né? Exige força de vontade, exige oração, exige vigilância, exige fé, confiança, coragem e perseverança, com certeza. É preciso vencer os nossos medos interiores. Bom, terminada a primeira fase, que expliquei sobre o que aconteceu e o que está acontecendo, né? O que aconteceu com os capelinos chegando aqui no planeta Terra, nós vamos passar algumas leituras do Evangelho que vão falar sobre a parábola que nós vamos falar hoje. Tá? Quando Cristo queria passar um ensinamento que ficasse para a posteridade, ele muitas vezes usava o artifício das parábolas. Muito bem. Jesus contou em torno de 60 parábolas no Evangelho. 1/3 de todas as palavras registradas de Jesus nos Evangelhos são parábolas. Então notem a importância da parábola no
processo educativo de um mestre, que nós chamamos de Mestre Jesus. O uso das parábolas. As parábolas, elas ficam na mente da gente. Às vezes um ensinamento ou uma frase, ela voa, mas uma parábola, uma história montada, ela é toda fixada na nossa cabeça. Então, dessas parábolas, em muitas ele usou como símbolos o campo, a semente, o plantio e a colheita. Né? Então nós temos que entender que alguma notícia, alguma coisa ele queria dizer com isso. E tem uma ordem nessas parábolas. A principal dessas parábolas é a parábola do semeador, onde ele fala assim: um semeador saiu a semear e semeou em vários campos, em vários solos. Alguns já preparados para receber boa semente, outros completamente despreparados, e outros entre um e outro, neste meio do caminho, com pedras e espinheiros. Né? Essa primeira parábola do semeador, o semeador sai semeando, o semeador é o filho do homem é Jesus, o semeador sai a semear para tudo quanto é lado, né? E ele joga uma semente num solo bom, num solo ruim, num solo médio, que vai dar espinheiro, num outro solo, que vai dar cheio de pedras. Né? Aí, ele vai e já conta outra parábola, que é a parábola do joio e do trigo. E que começa assim: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, ele diz, né, na explicação, e nós lemos essa parábola na semana passada, no assunto que nós tivemos a semana passada, né? Que foi... Eu esqueci o que nós falamos na semana passada. Código Penal da Vida Futura, primeira parte. Né? Nós falamos da parábola do joio e do trigo, onde que ele fala que o reino de Deus é semelhante ao homem. Que homem? Ele, o filho do homem, que semeia boa semente. Boa semente é o quê? As boas palavras, os bons ensinamentos. No seu campo. Qual o campo? O campo é o homem que recebe a boa semente. É o coração do homem que recebe a boa semente. Aí depois ele vem dizendo o seguinte: que este homem, o mesmo da parábola anterior, já sabe em que campos plantar. Nos campos que podem render alguns frutos. Porém sabe que enfrentará os problemas que o próprio campo atrai sobre si. Como se falasse das ervas daninhas, que todo campo está sujeito, se não se cuidar. Pode acontecer que no meio das boas sementes seja semeado sementes ruins. Então, o mal penetra onde lhe dermos brechas, para que ele entre. Ele não entra em corações que estejam vigilantes. Quando Jesus cita que é à noite, enquanto dormimos, que o mal entra, ele quer dizer o quê? Que é nas horas de invigilância que o joio é plantado. Então nós somos convidados a vigiar. Por quê? Porque tem momentos em que nós, distraídos, permitimos que a semente do mal seja plantada em nossos corações. E ela acontece quando nós estamos distraídos, porque nunca acontece quando nós estamos acordados. Acontece quando nós estamos dormindo. Dormindo o quê? Distraídos. Então, essa é a segunda parábola que eu queria lembrar para você. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus sente fome e tenta se alimentar dos frutos de uma figueira. Mas a figueira não tinha frutos. Então Jesus a amaldiçoa e a figueira seca. Que é a parábola da figueira seca, né, que dizem assim: imaginamos um solo recebendo a semente do figo. O solo já estava preparado para receber a semente do figo, porém ao crescer, cresceu porque tinha um bom solo, a figueira não dá frutos. Por que será? Por que será essa história no Evangelho? Pessoas que têm o Evangelho nas suas mentes, mas não têm o Evangelho em seus corações. Têm a possibilidade de fazer frutos de amor e bondade, mas tais frutos nunca saem de suas mãos. Isso é um exemplo do que pode significar o que seja a figueira seca. Nós sabemos o Evangelho, eu realmente sei muita coisa do Evangelho, decorado. Pelo tanto de vezes que eu falo uma passagem, eu acabo decorando. Mas a decoração, o decorar, está aqui. Eu sei, várias passagens citadas do Evangelho,
Mas esse evangelho, na hora que é para fazer frutos, na hora que é para estar aqui, e na hora que é para alimentar o irmão faminto, ele não está aqui. Aí você vai procurar o fruto em alguém e diz assim: cadê o fruto que estaria aqui? Eu não estou enxergando nada aqui. O fruto está aqui, mas não está aqui. Você é uma figueira seca. Então, prestar atenção que nós podemos ser, se não tomarmos cuidado, cheios de conhecimento, mas com a mente cheia de conhecimentos, mas figueira seca. Né? Um aviso para mim, é claro. Pessoas, assim nós chegamos ao assunto dessa tarde, né, que tem como título a erva, a espiga e o grão. E é mais uma parábola de Jesus que envolve sementes, né? Solos, colheita, plantio. E que diz assim, Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. Eu tentei arranjar um exemplo para essa história e eu consegui arranjar um exemplo para essa história. Sabe? Eu consegui arranjar um exemplo, bom exemplo para essa história. Muitas vezes, sabe, nós, como pais, temos necessidade de colocar comida em casa. Né? Afinal de contas, nós, como pais, nós, como mães e pais, porque nem sempre, infelizmente, os pais estão presentes, né? Ou nem sempre as mães estão presentes. Nós, como pais, precisamos alimentar aqueles que estão nas nossas casas, inclusive nossos filhos. Nós recebemos o nosso filho, mas nós estamos, às vezes, precisando trabalhar. E, às vezes, loucamente, para o dinheiro entrar. E, de repente, o nosso filho chegou a uma certa idade e ele falou aquela palavra assim, papai, ou então mamãe, ou então ele emite uma opinião, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E quando você olha para o seu filho, você fala assim, nossa, como o meu filho cresceu e eu nem percebi. Às vezes nós não notamos o crescimento dos nossos filhos na vida da gente, porque a vida da gente está se voltada a ganhar o dinheiro para alimentar nosso filho. Nós esquecemos de olhar o crescimento dos nossos filhos para colocar comida em casa, né? Então, ele dorme, segundo a parábola, e acorda, de noite e de dia. Mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. E os nossos filhos, queiram ou não queiram, são sementes nossas, e que nós recebemos, para que cresçam junto conosco, na nossa plantação divina. E a terra, por si mesmo, produz fruto. E muitas vezes a terra alicia os nossos filhos. E quando nós, que não vimos nosso filho crescer, nós vimos nosso filho ser aliciado pelo mundo. E aí, de repente, nós recebemos uma notícia do nosso filho seguindo caminhos que nós não queríamos dar aos nossos filhos. Mas nós estávamos preocupados demais em olhar outras coisas. E nossos filhos crescendo, 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 sem a nossa atenção. E o mundo deu atenção para ele. E o mundo nem sempre dá aquilo que o filho precisa receber. Eu queria ter encaixado essa parábola em exemplos mais felizes, mas infelizmente foi assim que eu consegui encaixar, né? Essa parábola. Primeiro a erva.
filho ainda está pequenininho, nós ainda estamos pequenininhos, nós ainda somos espíritos novos. Depois a espiga. E por fim, a espiga cheia de grãos. E você não sabe quais os grãos vão sair daquela espiga. Se são frutos bons ou frutos ruins. Se são sementes boas ou sementes ruins. Porque nós somos a erva também. Nós somos a espiga também. E nós somos os grãos também. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. E a colheita chegou. E que frutos nós somos? Nós somos o trigo ou somos o joio? Fruto maduro não deve ficar no pé. Deve ser colhido, pois senão apodrece. Tão inútil quanto a figueira que não deu frutos, dar frutos e não alimentar os outros com seus frutos é estar inútil da mesma forma. Uma figueira que não deu frutos, uma fruta que ficou no pé, é assim como um talento que por medo nós enterramos. Inútil da mesma forma. Então essa parábola, ela é de uma beleza enorme, porque faz nós meditarmos sobre a erva, a espiga. Eu quero lembrar aqui que naquela época de Jesus, lá era o trigo que se plantava, tá? Trigo dá espiga também, tá bom? Não é só o milho que a gente conhece, não. O trigo também dá espiga de trigo. E lá se plantava o trigo. E muito provavelmente o Cristo falava do trigo. O milho é só daqui da região do México, se eu não me engano, né? Dos incas, dos astecas, dos toltecas, não sei de onde. O milho é originário da região da América do Norte, Central, sei lá, do Sul. Eu não sei muito bem, não. Então, hoje o milho alimenta o mundo como o trigo. Mas naquela época era só o trigo mesmo. Então, quando Jesus falava, ele falava do trigo. E é tão simples o trigo, né? Eu estive imaginando, depois que o trigo sai da colheita, você amassa o trigo, ele vira farinha. E para ele virar alimento, basta sal e água. E um pouquinho de fermento. E ele cresce e alimenta a humanidade inteira. Né? Então nós falamos aqui de processos que necessitam de tempo. Né? De quê? Do início do processo ao fim do processo. Então, o que é? Há processos como a plantação de uma semente, até que o fruto seja colhido, que exige um período de tempo curto. Por exemplo, há colheitas anuais, há colheitas semestrais, né? Plantas que nascem mais rápido, são colhidas semestralmente. Né? Mas há processos, né, que são milenares, né, em que o tempo é grande auxiliar, dando ao homem a oportunidade de evoluir, de alçar voos mais altos no campo espiritual. Porque a parábola, queira ou não queira, também diz sobre isso, do tempo. Primeiro a erva, depois a espiga, e depois o grão da espiga, e depois a colheita. Nada num processo assim, vou colher de uma vez. E Emmanuel fala muito bem sobre isso num texto que nós vamos ler aqui. O Pai nos dá a oportunidade com o tempo de fazer escolhas corretas, tendo o livre-arbítrio como sendo a liberdade que eu tenho de escolher qual caminho eu devo seguir, e os milênios nos auxiliarão em muito nesse processo evolutivo. Por exemplo, nós sabemos identificar se nós já somos frutos verdes ou maduros, ou se ainda estamos no processo de erva, que há pouco rompeu o solo e ainda é criatura frágil. Onde nós estamos nesse processo? Eu sou erva? Eu sou fruto verde? Ou eu sou fruto maduro? E Emmanuel explica isso. Emmanuel responde isso no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição número 102, que tem o título O Cristão e o Mundo. Aqui, ó, quem tiver a oportunidade de adquirir, cadê? Esses são os 4 livros. A Caminho, Verdade e Vida é o livro número 1.
Vinha de Luz é o número 3, Pão Nosso é o número 2 e Fonte Viva é o número 4. Na casa nós trabalhamos o nosso número 4. Mas aqui nós estamos falando do livro 1. Essa lição que nós vamos ler está no livro número 1, Caminho, Verdade e Vida, lição número 102. Ainda junto com essa coleção aqui, né, nós temos o livro Ceifa de Luz, e ainda no livro, depois do livro Ceifa de Luz, nós temos o livro Palavras de Vida Eterna. Todas elas, Emmanuel usa o Evangelho, tira um pedacinho do Evangelho, comenta esse Evangelho. Então nós temos possibilidade de estudar todo o Evangelho, ou quase todo o Evangelho, na visão de Emmanuel, com 6 livros. Esses 4 livros, Fonte Viva, Vinhas de Luz, Pão Nosso e... eu até sem querer eu acertei a ordem aqui. Cadê? 1, 2, 3 e 4. Mas tem o livro 5, que é Ceifa de Luz, e tem o livro 6, que é Palavras de Vida Eterna. Certo? Um convite à leitura. Então ele diz assim na lição número 102, que tem o título O Cristão e o Mundo. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Quer dizer, não é fácil você se elevar espiritualmente. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão neste capítulo. O mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. E ele já diz que o maior adversário que o homem tem na evolução espiritual dele é o mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e nas inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé, retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Então, diz Emmanuel aqui, que enquanto nós ficamos longe da luz, ninguém nos nota a presença. Nós estamos nas sombras de nossas próprias escolhas. O mundo não se incomoda conosco. Porém, bastou a gente iniciar nosso caminho na direção da luz. Logo no primeiro passo já nos vem cobrando mudanças radicais. Uai, você não virou religioso agora? Você está fazendo isso? Isso me faz lembrar de histórias de pessoas que a primeira mudança para o bem já lhe pediram certificado de anjo. Não pode ter o mínimo erro que logo lhe crucificam. Emmanuel diz da erva tenra da fé, retificadora. A fé retificadora é aquela que retifica um caminho errado que nós tivemos e que através da nossa fé, hoje nós queremos retificar nosso caminho. Muitos aprendizes desistem, desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não o vejam. Eles fogem da luta. Emmanuel diz da erva tenra da fé retificadora. Muitos aprendizes desistem, como eu disse, Diz ele que o problema está no mundo, como nós já dissemos. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir, nós estamos ainda nas lutas iniciais para sair do erro que nos prende a milhares de anos de erros, das paixões inferiores, E a única coisa que nós queremos atualmente é aspirar em subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade, em que ele se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode atrair o tempo ou enganar o espírito na sequência da natureza. Então, respondendo à pergunta anterior que nós fizemos, e eu repito,
em que posição nós estamos, nós somos a erva, nós somos o fruto verde, nós somos o fruto maduro, ou em que posição nós estamos, né? Então nós não somos nem fruto verde, nem fruto maduro. Nós somos ainda uma erva tenra, que a qualquer dificuldade podemos desistir de crescer. Temos de respeitar o tempo. Todo cristão deve entender que primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Então, quer dizer, primeiro a erva. Tenhamos cuidado, nós somos erva tenra. A mínima ventania pode quebrar nossos galhos. Cuidado. Nesse processo de mudança, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, eles nos pedem primeiro boa vontade em crescer, né? Neide escreveu o que aqui? Grande Neide. Somos como dois frutos sustentados pelo mesmo caule, nutridos pela mesma seiva. Porém, um amadurece primeiro, tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus, Neidezinha. Tudo no tempo de Deus. Nós temos que respeitar esse tempo, mas às vezes nós temos que cair do pé, né? E temos que apodrecer no chão. Quer dizer, nós vamos ter que, às vezes, ser expulsos do planeta Terra para poder crescer. Nós temos que, às vezes, sair daqui do paraíso que nós constituímos aqui, né? Com aquela lua maravilhosa que nós tivemos essa semana, com o sol bonito, com os ventos, a temperatura, às vezes quente, às vezes fria, às vezes amena. Nós estamos saindo de um paraíso e indo para uma terra nova, desconhecida, que às vezes tem muito mais dificuldades, ou nós teremos muito mais dificuldades, caso nós as escolhamos, né? Então, primeiro nós temos que pedir a boa vontade em crescer, perseverança nesse caminho. Quero crescer, perseverança, oração para nos fortalecer, vigilância para não cairmos nas tentações do mundo. Precisamos ter. Para terminar, antes da leitura do texto que nós escolhemos, nós temos mais 2 ensinamentos que diz assim: perseverai até o fim e sereis salvos. Não desista porque está difícil. Não desista porque as escolhas que nós temos que fazer exigem coragem. Não, como Cristo disse, perseverai até o fim e sereis salvos. E tem uma outra mensagem que ele diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele mesmo deu o exemplo e ele mesmo mostrou: se tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos vencer o mundo, porque o mundo nos puxa para baixo, mas o Pai nos puxa para cima. Qual a mão que você quer estender? A gente fica com a mão para baixo ou a mão para cima? A mão para cima esperando Deus, a mão para baixo esperando o mundo nos puxar. O mundo vai nos puxar toda hora. Mas e aí? Nós queremos qual mão que puxa a gente? Mas a mão de cima não vai puxar a gente se não tiver boa vontade, perseverança no caminho, oração para nos fortalecer e vigilância para não cairmos nas tentações do mundo. Então, nós terminamos trazendo um livro, um texto do Emmanuel, que está no Fonte Viva. Lição número 78. Né? Lição número 78 do Fonte Viva, que chama Enxertia Divina. E Paulo diz assim: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo, Romanos, capítulo 11, versículo 23. E é um Fonte Viva, eu vou ler ele e, se possível, eu vou comentar. Mas eu acho que a maioria dos nossos irmãos aqui tem um Fonte Viva. Mas nós vamos ler, se alguém puder seguir depois, estude essa lição, que ela é muito poderosa nesse problema da erva, sabe? E se tiver o caminho, verdade e vida, é a lição número 102, que fala dessa parábola também. Que fala assim: toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por partes do divino semeador. Aquele que semeia e que saiu a semear e plantou a semente, cuida da planta que ele plantou.
Então ele está lá, que todos nós somos uma planta espiritual e aquele que nos plantou, né, tem cuidado conosco. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Aí ele falando dos períodos aqui. Sementeira, primeiro. Germinação. Adubação. Desenvolvimento. Utilidade. Florescência. Frutificação. Colheita. Ele fala de 8 fases em que nós passamos como seres humanos, né? Nós não viramos anjo de uma hora para outra. Nós tivemos que passar por planetas de provas de primitivos. Nós frequentamos uma idade da pedra de algum planeta por aí, ou da própria Terra. Nós fomos homens das cavernas. Depois nós passamos pelo processo de descobrir o fogo, descobrir a roda, descobrir os céus, descobrir que a noite vira e a lua volta. A lua, ela escondia e nós tínhamos medo da lua não voltar no dia seguinte. Vivíamos com medo da noite, achando maravilhoso quando o sol surgia. Então, primeiro a sementeira, depois a germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e, no final, a colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho ainda pelo aprimoramento da árvore. Quando está chegando na hora de colher, é que o pomicultor tem mais ainda e redobra os cuidados, né? É imprescindível, pensa o pomicultor, que haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, primeiro nós conhecemos, depois nós adquirimos a razão, nós falamos lá. Primeiro a inteligência, depois nós começamos a trabalhar a razão, e depois nós vamos fazer essas experiências, encarnação e encarnação. Aqui está dizendo isso. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere precioso recurso de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Porque o objetivo, quando ele semeou, é que nós rendêssemos para a vida eterna. A cada novo dia da tua existência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. Então, olha, o objetivo é servir. Porque aqui está dizendo que a luz divina é pela felicidade que transmites aos outros. Somos sim, Neide, somos. Peraí. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezar. Então, se nós somos uma árvore consciente e que somos independentes para aceitar ou não os elementos renovadores, eu posso dizer a alguém que queira me adubar: saia de mim que eu não quero o teu adubo. Alguém que queira me jogar a água viva da vida, eu não quero agora. Alguém que queira renovar o meu solo, saia daqui. Aí vai chegar um dia que a árvore, a figueira, vai ter que estar seca mesmo. A figueira vai ter que estar seca, vai ter que ser retirada, vai ser jogada no monte, vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer. E vai passar pelo processo de sofrimento para haver novo plantio, para haver novo, como é que chama? Nova sementeira, nova germinação, nova adubação, porque nós somos reticentes no mal, né? Então, nós temos a liberdade para aceitar ou não a bênção que nos é dada, ou então nós podemos rejeitá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador
para o engrandecimento de ti mesmo, como a Neide falou aí agora mesmo. Nós somos o espelho de nós mesmos. Né? Coragem para olhar o que de nós se refletirá nele. Então, como nós recebemos do Pai a luz, nós nos tornamos o espelho dessa luz. E nós podemos passar essa luz iluminando o caminho para outro irmão. Não, mas à medida que nós recebemos essa luz e transmitimos para outro irmão, somos nós que crescemos, somos nós que nos alimentamos. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos, ele diz. Que a enxertia do Pai, ela nos procura de 1000 modos. Hoje é uma palestra edificante de um companheiro. Amanhã, um livro amigo. Eu me baseei em palestras que eu ouvi na internet, várias. Eu me baseei em 3 livros, só para falar hoje. Então, eu procurei o enxerto, eu procurei por pessoas que me dessem uma palestra para eu poder falar aqui. Eu procurei de verdade, porque eu tinha que fazer minha parte. Mas nós temos que fazer nossa parte não só aqui para transmitir a inteligência. Agora, Renato, que a sua tarefa está pronta, prove e mostre que você é capaz de alimentar um irmão faminto, de dar paz ao irmão que esteja com o coração conturbado, de levar alegria a uma pessoa que esteja triste, de levar um apoio àquele que está caindo, né? De socorrer aquele que está gritando, de pedindo socorro. Nós temos tantas formas de ajudar, nós temos tantas formas de servir. Né? Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. E de repente nós nos vemos socorridos e nem percebemos que o socorro chegou, e depois nada aconteceu de ruim. Você fala, nossa, como as coisas clarearam em meu caminho, como que antes era sombra e agora é luz. De onde surgiu essa ajuda? De onde virá? De onde veio? Por intermédio de quem surgiu esse socorro? Né? E aí ele termina dizendo assim: se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o seu templo íntimo, primeiro. Mas, se a incredulidade por enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças do carretel do egoísmo, um enxerto de sublimação te buscará à toa, debalde, à toa, porque ainda não produzes, ainda não dá fruto como a figueira seca. Nos recessos do espírito, porque a figueira seca não dava frutos para ela. Então ela não podia, se ela não dava frutos para ela não dava para outros. Nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Né? E essa vida é a seiva que o Cristo nos oferece para que nós tenhamos essa árvore, que primeiro vem a erva, depois a espiga e posteriormente o grão, e depois do grão vem a colheita. Nós somos essa árvore, somos convidados a ser. Muito bem, meus irmãos, hoje deu certinho, 59 minutos, nós vamos terminar numa oração de agradecimento ao Pai, pedindo que o Pai derrame sobre todos nós que aqui nos reunimos em seu nome, a sua luz de bondade, de amor e misericórdia, que essa luz chegue até nossos lares, abençoando as pessoas que tanto amamos, e que essa luz possa chegar também aos hospitais, às casas, onde irmãos que nós ainda não conhecemos, mas sabemos em grande dificuldade, possam receber o pão do Espírito e o pão do físico, que o alimento também chegue às suas mesas. Que a sua bondade possa nos guiar nessa semana, que seu amor possa nos mostrar caminhos melhores a seguir diante do nosso próximo. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado, irmã Lúcia, por tudo quanto tem feito por nós. Que assim seja. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Dá licença que eu vou desligar.